Fala galera, Vascaíno e Vascaíno, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tribuna aos poucos voltando aos vídeos, tá? O que a gente vai ver hoje? Vamos ver o quê? Na Net Vasco ontem, eles botaram uma matéria e por medo, alguma coisa, eles foram e retificaram a matéria. 2 vezes, tá? Vamos falar também sobre o pedido de demissão do Rodrigo Pelaipe. Depois do Matos ter ido picado a mula, Rodrigo Pelaipe também vai embora. Tá? E vamos falar de uma matéria que saiu na Veja hoje, falando que a 777 está sendo cobrada pela credora dela por fraude em dívida de 20 milhões de dólares. Aqui, ó. Vazamento de print e discussão com Medel e embates, vejo bastidores e demissão de Matos do Vasco. Beleza? Aqui diz que a matéria é extensa, já aconteceu ontem, então a gente vai bater alguns pontos aqui, ó. Impaciência com o processo de contratação. Pô, o Matos, você veio pro Vasco já sabendo como era a contratação do Vasco. Não vem falar para mim, não vem ser idiota, porque todo mundo sabe que você é um dos principais gestores do Brasil, do futebol brasileiro, com títulos no Palmeiras, no Cruzeiro, sagaz, e não sabia que a 777 vagabunda é desse jeito? Por favor, né, velho? Pelo amor de Deus. É subestimar muito a inteligência do vascaíno. Como que você não sabia o processo de contratação? Você pensava que ainda era um clube associativo? Pensava isso mesmo, que era estilo um Palmeiras, um Cruzeiro, como você trabalhou, ganhou títulos. Você é conhecido por ser agressivo no mercado e foi, vamos se dizer, inocente nesse caso? Pô, eu achei que você ficou até pouco. Aliás, ficou até muito pelo tempo dessa 77 vagabunda faz aí. Pô, aí também tem aqui, ó. Vamos colocar aqui. Tem aqui também, ó. Aqui, ó. De cara, Matos apresentou uma série de sugestões de reforços à SAF, mas poucos tiveram ok. Aqui, ó, deixa eu botar maior para vocês verem. Poucos tiveram ok do grupo. O executivo demorou a se adaptar ao processo novo para quem tinha muita autonomia nos trabalhos anteriores. É sacanagem você pensar que tu teria autonomia no Vasco. Apesar do bebê jupiteriano falar na coletiva ontem que, abre aspas, para o bebê jupiteriano, que o Matos sempre teve autonomia, que nós temos autonomia da 777. Foi um repórter falar na coletiva perguntando da autonomia de vocês. Claro que nós temos autonomia, que ele falou sobre o Josh, nunca vem ao clube, nunca vem aqui, dificilmente vem. Nós temos autonomia, sim. Só que o Matos nunca teve autonomia para contratar. Eu duvido se ele chegasse lá e falasse assim, eu quero a Arrascaeta e tem dinheiro. Eu duvido que a 777 ia fazer isso. Eu duvido. Mais um pedaço. Aqui, ó. Coletiva causa mal-estar. No dia 6 de fevereiro, a impaciência de Matos com a burocracia da 777 ganhou capítulo público. Durante a coletiva de apresentação de Adson, Vitor Luiz, Galdames e Keiler, diretor de futebol deixou claro o incômodo com a demora do processo interno de contratações. Abre aspas para o Matos. Tenho que entender que a palavra final não é minha. Eu direciono alguns caminhos que eu faria. Alguns são aceitos e outros não. Em menos de 24 horas já dei 2 ou 3 opções para substituir Paulinho e Jair. Se aprovar, virão, disse Matos na ocasião. Ele sabia que não ia ser aprovado. Ele já sabia, não é possível ele ser tão ingênuo nesse jeito. Ele é um bom profissional, um dos melhores do Brasil, todo mundo sabe, mas ele foi ingênuo. Ele foi ingênuo nesse ponto. Foi ingênuo nesse ponto, em pensar que ele teria autonomia dessa SAF vagabunda. Todo mundo sabe disso.
Todo mundo sabe. E você, Nutella, sabendo de tudo isso, sabendo de vários processos, várias coisas que aqui foi passado pelo Paul Brown aqui, pelo Felipe aqui, o Careca também trouxe várias e várias paradas aí. E você, Nutella, pensa que tá tudo normal. Que essas merdas aí, que a gente vai passar uma da vez agora, essas merdas aí que acontecem lá fora, nunca vai chegar aqui no Vasco. Nunca vai chegar. Por que nunca vai chegar? Porque você entende desse jeito. 20 anos sem nada, tinha que fazer a SAF. Bota a cabeça no lugar, cacete. Pensa um pouco. Pensa. Bota a cabeça para funcionar, a cachola para funcionar. Cheio de merda. Tem um áudio aí do Edmundo, nós temos o vídeo aqui, não preparei para botar para vocês. Tem um áudio do Edmundo que ele falou com o presidente do Corinthians, que a 777 tentou ir para o Corinthians, e eles descartaram porque a empresa não era séria. Por que vocês não perguntaram a outros clubes se tinha informação sobre isso? Não vão querer a 777 não? Vão falar sempre errado? Por causa que eles não querem a 777 no Vasco para ser campeão. A gente é campeão de quê, velho? Campeão de quê? De 2 tacinhas, mequetrefe lá no Uruguai? Pô, bota a cabeça pra funcionar, vascaíno. Pelo amor de Deus. Mais um pedaço. Caso André Silva. A negociação com o atacante, que preferiu fechar com São Paulo, desencadeou o auge da crise. Na ocasião, o GE trouxe 2 versões sobre o negócio. Uma pela ótica das pessoas ligadas à SAF, e a outra pela visão do diretor de futebol, do Matos. A primeira versão. O nome de André Silva foi sugerido pelo auxiliar técnico Emiliano no final de janeiro. No início de fevereiro, Matos foi atrás de 2 jogadores com características parecidas, Bruno Lopes e Pedro Henrique. Os 2 nomes foram vetados pela 777. E a proposta de André Silva, por sua vez, chegou na mesa da empresa norte-americana para aprovação do orçamento apenas na semana do dia 19 de fevereiro. No dia 22, 777 deu aval para a contratação do jogador, por 4 milhões e 21 milhões de reais e 4 milhões de euros. A versão do Matos. Outra versão diz que o primeiro contato buscou o empréstimo de André Silva, porque a princípio não havia orçamento. Na negociação estendeu por quase 10 dias. Porra. Sacanagem, né, velho? É sacanagem. Vamos falar uma parada aqui também sobre o Rodrigo Pelaipe veio para o Vasco depois que o Matos foi colocado como diretor de futebol. Vocês lembram disso? Lembram disso? Agora, aqui, ó. Se liga. Após demissão de Matos, Rodrigo Pelaipe pede demissão para sair do Vasco. Tá, matéria do Bruno Murito e Manuele Ribeiro, lá do GE. Após a demissão de Alessandro de Matos, na quinta, o supervisor de futebol, Rodrigo Pelaipe, pediu para sair do Vasco. Tá? O dirigente entendeu que não havia mais condição de continuar no clube, já que ele foi contratado pelo agora ex-diretor de futebol. A decisão foi tomada em comum acordo com a SAF, que avaliava positivamente o trabalho de Pelaipe. Profissional 10, atuou uma pessoa no Vasco. Antes do Vasco, Rodrigo Pelaipe também trabalhou com o Matos no Atlético Paranaense, como supervisor de futebol. Ele também foi diretor financeiro da Ferroviária, além de ter estagiado no Corinthians e no Grêmio. Aqui, ó. Além de Matos, Rodrigo Pelaipe, Jomar Ottoni também não vai continuar no Vasco. Contratado em janeiro deste ano, coordenador de performance, foi demitido pela SAF. 3 meses após a última reformulação, o Vasco novamente mudará todo o departamento de futebol. O clube ainda não definiu o nome de quem substituirá o Matos. Vocês estão vendo aí? Matos foi embora, Pelaipe foi embora e qual é o nome do candango? Jomar Ottoni foi embora. E aí? SAF de merda. Por processos mirabolantes,
processos que tem que levar 10 dias para contratar, vocês, o bando de merda, perdeu um cara que tinha patente. Só que não deram chance, não deram abertura e não deram carta branca pro cara contratar, pro cara trabalhar. Fazer o quê? SAF de merda, dá nisso aí. Dá nisso aí, tá? E outra coisa, vocês, ontem, nós estávamos na live do nosso amigo Marcinho, do Vasco Melhor do Mundo e do Marcão. Seguem os amigos, o link está na descrição aqui. Parceiro do canal Tribuna Vascaína. Ontem nós vimos na Net Vasco uma parada falando assim. Isso daqui, eu baixei em PDF a matéria da Net Vasco da hora. Porque me informaram na hora da live que eles mudaram o título. O título eles mudaram. O primeiro título estava assim: a SAF proíbe Pedrinho e outras pessoas do CRVG a ir no CT Moacir Barbosa e ao vestiário do Vasco. Tá? Aqui, o presidente Pedrinho foi proibido de frequentar o CT Moacir Barbosa e o vestiário do Vasco. O impedimento foi feito pela SAF, que se estende também a outras pessoas do associativo. Matéria do Marcos Vasconcelos, que agora está lá na Atenção Salgadinho. Aquele canal que ajudou a vender o clube. E aí? Como que a SAF vai falar o presidente do associativo do meu time que ele não pode entrar no CT? E você, Pedrinho, tu vai fazer o quê? Tu tomou um cala-boca de novo. Amarelo é roxo e roxo está sendo amarelo. Como é que se diz? Praticamente isso. Eu acredito no Pedrão em relação que o Pedrinho pode estar contra a SAF, mas por enquanto está assim, roxo, amarelo. É roxo e roxo é amarelo. Pedrinho é Salgado, Salgado é Pedrinho. E ponto. Como que você, Pedrinho, vai deixar isso acontecer? Vai deixar isso aqui acontecer? Como que você não vai entrar no CT? Aí depois, por um modo mirabolante, o repórter Marco Vasconcelos, que agora é do Atenção Salgadinho, tá? Ele foi e retificou a parada com outra matéria que eu também baixei, porque a gente sabia que ia dar merda. Eles iam mudar e mudaram. Jornalista esclarece que Pedrinho nunca foi formalmente proibido de frequentar o dia a dia do futebol do Vasco. Esclarecendo o que eu falei agora na live da Atenção Salgadinho, o presidente Pedrinho nunca teve proibição formal para não frequentar o dia a dia do Vasco, o dia a dia do futebol. E o que houve foi que nunca houve abertura para isso. A palavra proibido foi fortemente colocada de maneira equivocada por mim. Por que tu mudou? Tomou alguma cravada? Alguma cravada igual o Fábio Azevedo tomou quando ele botou um vídeo sobre a SAF, depois teve que tirar? Tu tomou alguma cravada do Flávio Dias aí? Ó, não pode botar isso não, porque é contra, porque eu ajudei a vender o clube, eu ajudei a vender o Vasco. É por isso? É por isso que você tirou? Pô, era muito melhor você no lance, que tu tinha mais autonomia. Isso daí, você ficou igual o pai Carlos fala, dando bote, porque mudou, porque teve medo. Não meteu o pau na mesa. Você foi e retirou por medo. Vai fazer o quê? Ah, jornalistas e jornalistas, isentos e não isentos. Você não está isento. Não está isento. E uma coisa que eu falei lá no início, de tanta coisa, de matéria da 777, que nós trouxemos aqui, o Areca também trouxe, e vários canais que falam contra essa 777 maldita, que não era para o Vasco ser vendido, pipocou mais uma merda. Pipocou mais uma merda do Vasco. Dessa 777 vagabunda. Aqui, ó. Credora.
acusa 777 da Vasco SAF de fraude para driblar dívida de 20 milhões de dólares. Fala para mim, qual o valor? 20 milhões de dólares. Obra Capital alega a Suprema Corte de Nova York que 777 transferiu subsidiárias para o diretor para blindar ativos de Montanha de Calote. Matéria por Nicolas, né, data de hoje. Aqui, ó, nessa foto aqui, ó. Páscoa ao centro de boné, esse velho aqui, representando a 777, tá? Aqui, ó, credora aciona a 777, partner, dona da 70% da Sociedade Anônima de Futebol, a SAF, do Vasco, na Suprema Corte de Nova York, para barrar uma transferência de subsidiárias considerada fraudulenta. O que quer dizer? Estão querendo transferir para não ter responsabilidade de pagar. Que, segundo a acusação, serviria apenas para blindar os ativos de uma dívida não paga de 20 milhões de dólares. No processo ajuizado em 7 de março contra a gestora de investimentos e seu diretor executivo, Steven Pasco, a Obra Capital descreve o movimento de mercado da 777 para, a partir de 2021, adquirir participações em vários clubes na Europa e na América Latina, como o Vasco, correto? E as interrogações sobre a saúde financeira de suas operações, deixadas pela chamativa maratona de compras. Sua aquisição do Everton por 700 milhões de dólares está travada há meses porque a 777 não providenciou balanços financeiros auditados nos últimos 2 anos aos reguladores. A 777 foi pedida a ela balanços auditados para eles comprarem o Everton. E ela não apresentou, porque é uma empresa caloteira. E você, vascaíno, que ajudou a vender isso, você é culpado por você falar a um, a outro, que era ótimo negócio para o Vasco. Voltando aqui, ó. Escreve a obra. Segundo o relato, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está investigando a 777 por lavagem de dinheiro e as outras infrações. A transação constatada pela Obra Capital transferiu subsidiárias da Sultan Specialty Insurance Company e a Sultan National Insurance Company da 777 para Pasco. Então, estão tirando as empresas da 777 e transferindo para a pessoa física do Pasco, sem ônus para o executivo, como evidenciando pela longa lista de calor da 777 no movimento de transferência fraudulenta. A 777 estava insolvente, envolvida em prestes a se envolver em um negócio ou transação para que seus ativos remanescentes eram irrazoavelmente pequenos em relação ao negócio ou transação que pretendia contrair, além das capacidades de pagar a dívida que venciam. Além do Vasco, no Brasil, aqui fala dos clubes que ela é dona, alguns indícios de abalo de finanças da dona da Vasco SAF já apareceram também por aqui. O primeiro aporte fez ao clube de São Januário, 777 obrigou a SAF a devolver parte do dinheiro no dia seguinte, por meio de um empréstimo para uma das sociedades do grupo. Foi quando ela pegou dinheiro e transferiu para a empresa da irmã do Josh. O mal-estar causado pela essa manobra fez com que o Conselho Fiscal da SAF reagisse de forma dura. Conselheiros fizeram constar que aquele subterfúgio não seria mais permitido. Tá? Aqui, ó, também, ó. Parcela do aporte prevista para esse ano de 270 milhões de reais é uma das maiores delas. Não se sabe se a 777 terá condições de cumprir com o acordo. Aqui também, ó. Notificou a 777 no sentido de exercer seu ônus de subscrição, o que diluiria a participação dos norte-americanos. Então, galera,
Isso daqui é uma verdadeira palhaçada que estão fazendo com o Vasco e você é culpado disso. Você que apoiou isso tudo aí. É culpado disso tudo. Tá? Que esse pedaço aqui fala que aqui, ó, o pagamento só foi depois que a diretoria do Vasco, recorrendo a dispositivos contratuais, notificou a 777 no sentido de exercer seu bônus de subscrição, que diluiria a participação do norte-americano na SAF. E você, ô Jorge Salgado, presidente de merda, saiu para dar lugar pro Pedrinho. Você não fez, você não exerceu o bônus de subscrição. Por culpa sua. Véi, o que quer dizer com isso tudo que tá aí? Matos foi embora, Pelaipe foi embora, Ottoni foi embora e a 77 continua na merda com vários processos nas costas. Beleza? Galera, muito obrigado. Saudações vascaínas. Se inscreva no canal, participe, deixe o seu like, tá? Que é muito importante pro canal. E seja membro, beleza? Saudações vascaínas. Se cuide.